Um caso bárbaro em Santos. Homem coloca fogo em morador de rua e foge. Horas depois, polícia prende o criminoso com as malas já prontas para viajar. O crime aconteceu às 6h30 da manhã de hoje, na Avenida Pedro Lessa. No local, ainda é possível ver as marcas de fogo na porta desse prédio. Os pertences do morador de rua ainda estão em frente a um comércio onde costuma dormir. Uma testemunha gravou o momento em que o agressor de capacete branco aparece encurralando o homem, que tenta se afastar e ateia fogo nele com um isqueiro. A vítima derruba a camisa que segurava e que aciona o alarme desse carro e corre desesperada. O criminoso olha para trás e vai embora tranquilamente. Nesta outra imagem, o agressor aparece chegando a um posto de gasolina, onde compra álcool. O produto inflamável teria sido usado para queimar a vítima de 56 anos, que está internada na Santa Casa de Santos com queimaduras de 2º grau. Franciel foi preso enquanto dormia no bairro do Embaré, em Santos. No cômodo onde ele estava foram encontradas malas prontas. Segundo a polícia, o suspeito ia fugir para a casa de parentes em Sergipe. Franciel Santos Silva é pizzaiolo, tem 27 anos e já tem passagem na polícia por agressão contra uma namorada. Ele confessou ter ateado fogo na vítima. Para a delegada, o criminoso contou que na madrugada de domingo estava de moto e parou em frente ao comércio de um tio na própria Avenida Pedro Lessa. O objetivo? Usar a senha do Wi-Fi para o celular. Na sequência, ele diz ter adormecido e foi furtado por moradores de rua. Hoje, ele voltou ao local em busca de vingança. O capacete, a blusa, o tênis e a moto do suspeito foram apreendidas. Por razões que ainda são nebulosas, ele teria dado falta do aparelho celular dele. E daí, ele tendo visto que ali havia alguns moradores de rua, colocou na cabeça que teria sido essas pessoas que se apropriaram do aparelho. E ele voltou para tirar satisfações e na manhã de hoje ele encontrou a vítima naquele local, exigiu que ele devolvesse o aparelho celular. A vítima falou que não havia cometido nenhum delito, não havia furtado o aparelho dele. Ele queria porque queria, houve uma discussão mais acalorada, ele teria desferido alguns golpes de capacete na vítima. Depois ele falou que iria colocar fogo. Como a vítima falou que não seria ela a pessoa que estaria com o aparelho dele, ele montou na motocicleta, foi até o posto, comprou um galão de álcool, voltou, jogou o álcool sobre o corpo da vítima e ateou fogo. Franciel vai responder por tentativa de homicídio. O auto de prisão em flagrante está sendo elaborado por tentativa de homicídio duplamente qualificado, pelo motivo fútil e pelo motivo cruel, que é por ter incendiado a pessoa da vítima. A Polícia Federal realizou uma operação contra o tráfico de drogas na manhã de hoje. Foram cumpridos 13 mandados de prisão temporária. Entre os investigados estavam 2 sérvios. Eles comandavam uma quadrilha que enviava cocaína para a Europa. Um dos portos utilizados pelos criminosos era o de Santos. Moradores do Sabuó reclamam de constantes quedas de energia. Essa é a geladeira do Marcelo, personagem de uma novela nada divertida. Em 2013, devido às quedas de energia frequente, queimou a placa principal da geladeira. Quando foi agora em junho, queimou novamente a placa e uma outra peça atrás. E não foi só a geladeira que quebrou, não. O aparelho de DVD está no conserto. Justamente no dia 9. Houve a queda de energia várias vezes na madrugada, inclusive de manhã, quando eu saí para fazer a caminhada que teve do Hospital Ana Costa, eu tive que descer de escada. Marcelo mora no conjunto de prédios do bairro do Sabuó. Ele conta que os problemas com energia têm sido constantes. E não é só ele que reclama. O seu Luiz mora há 1 ano no bairro e já está cansado de se aborrecer com os apagões. Desde que eu mudei para cá, eu tenho notado, inclusive, esses apagões assim frequentes, né? De julho até a presente data, a gente tem tido apagões sequenciais. Teve dia que foram 8 apagões seguidos. Dona Criselda é síndica de um dos prédios. Ela confirma a triste situação. Ultimamente é diariamente. Não tem hora, não tem dia, entendeu? Aí esse último foi ontem à noite. E sabe o que é pior? Para tentar resolver o problema,
é outro problema. O atendimento eletrônico demora bastante, até cair na caixinha da pessoa que vai falar com você sem ser a gravação. A gente fala, explica, ela ali, não tem nenhum problema. Depois manda um SMS dizendo que tem falta de energia, que vai voltar tal hora. E tem hora que depois a gente liga em seguida com o segundo ou terceiro apagão em seguida, eles já dizem que não tem mais problema. E assim vai, a gente acaba até se aborrecendo e desligando a ligação, né? A dona Criselda está na bronca. Eu me sinto assim, frustrada, porque a gente paga os impostos, as contas de luz em dias, entendeu? Se você para de pagar, eles vêm e cortam. Então eu acho que o cidadão, a gente tem os direitos, então a gente tem que reclamar. Em nota, a CPFL Piratininga informou que Santos recebeu os maiores investimentos da companhia do ano, um total superior a 38 milhões de reais. As quedas de energia acontecem devido a obras de melhorias no sistema elétrico. A situação deve ser normalizada até sexta-feira. Já são quase 10 anos de engajamento numa causa mais do que nobre. Ontem à noite, o Instituto Neomama de Santos lançou a edição 2019 do projeto Calendário. Sorrisos que simbolizam a superação. 12 fotografias que viraram um calendário, uma iniciativa que já acontece há 9 anos. É um momento muito especial, onde a autoestima e a autoimagem são muito trabalhadas para que elas se sintam plenas, como elas realmente estão aparentando nas fotos. O lançamento do calendário aconteceu na sede da Associação Paulista de Medicina, em Santos, noite para relembrar o caminho até aqui. Antes do cabelo, da maquiagem e das poses, uma estrada tortuosa. A jornalista Tatiana Marques, capa de Setembro, que o diga. Ela descobriu câncer há 2 anos. Por causa da doença, retirou as 2 mamas. Entre rádio e quimioterapia, foram 15 sessões. Difícil, sem dúvida, mas no final valeu a pena. O calendário é a prova viva de que é possível passar pelo tratamento e continuar assim. Bonita, com vontade de viver. Eu nunca fiz tantos amigos, nunca fui tão abraçada depois do câncer. Então, você ser chamada para o calendário é a convicção de que você está curada e que é a chance de você mostrar para as outras mulheres que sim, é possível passar por tudo isso de uma maneira leve, com o apoio de amigos, com o apoio de colegas, com o apoio da família e com o apoio dos médicos, porque amor cura, e isso é a prova. Sônia é outro exemplo de determinação. A causa do câncer dela é a hereditariedade, responsável por 10% do número de casos no Brasil. Mesmo vendo parentes ficando pelo caminho por causa da doença, não se abateu. Minha irmã morreu, a minha mãe também, e eu tive primas que também morreram com câncer. O Instituto me ajudou a levantar mesmo a autoestima, mas eu não cheguei a ficar lá embaixo. Eu já vi que a gente tem muito amor para dar e muito amor para divulgar, para receber, é só isso aí. O calendário é uma dessas. As garotas do calendário 2019 também têm bom gosto musical. Em outubro, elas participaram do programa 107,7 na TV e fizeram seus pedidos. Ontem foi dia de agradecer. 2 anos atrás surgiu a ideia de a gente, de alguma maneira, também contribuir com o Instituto Neomama. E a ideia foi que as mulheres que são assistidas, que são voluntárias lá no Instituto, participassem do programa que eu apresento no sábado à noite, que é o 107,7 na TV. Então a gente fez uns programas especiais no ano passado com a participação só dessas mulheres. Elas pediam os clipes e a gente colocava no ar os clipes que elas pediram. Foi um sucesso enorme, elas se sentiram muito bem participando, né, podendo ter essa oportunidade de participar do programa. E a gente repetiu a dose esse ano, quer dizer, é uma participaçãozinha pequenininha de contribuição que a gente dá também para o Instituto Neomama, que realiza um trabalho realmente maravilhoso. O calendário custa R$ 25. Pode ser adquirido pelo site cancerdemama.com.br ou pelo WhatsApp 99706-7665. O valor é revertido integralmente para o Instituto Neomama. Ele vai tanto para os projetos do Instituto, quanto para a nossa unidade de Oncolaser Terapia, nossa segunda unidade que nós inauguramos no final de outubro. E quem presentear com o calendário do Instituto Neomama está levando 12 exemplos maravilhosos para casa de enfrentamento, coragem e superação.
Repetindo para você as formas de adquirir o calendário pelo site cancerdemama.com.br ou pelo WhatsApp 997067665, 997067665. O sistema prisional brasileiro enfrenta grandes dificuldades em sua maior razão de ser, que é a ressocialização do preso. O professor da Unisanto, o advogado Cláudio Tucci Júnior, tem nesse tema seu grande objeto de estudos e é com ele que eu converso agora. Cláudio, boa noite, obrigado, viu? Boa noite, Irineu. Participar. Prazer é meu. Bom, você viveu de perto a realidade do sistema prisional, você já foi secretário adjunto de administração penitenciária do Estado de São Paulo. Quais as grandes questões desse setor e de que forma tentar pelo menos solucioná-las, Cláudio? Irineu, hoje o sistema penitenciário brasileiro vive uma crise que é conhecida há muitos anos. A grande questão é a superlotação. Qualquer programa que hoje se diga para ressocializar um preso passa pela capacidade de aumento de vagas. Porque hoje o Estado, com o déficit aproximado de 350 mil vagas, e em São Paulo o déficit se aproxima de 100 mil vagas, é humanamente impossível tratar qualquer tipo de programa de ressocialização com os presos. Primeiro porque você não consegue separar os presos, eles acabam ficando misturados. E aí você tem a promiscuidade daquele... nível de periculosidades diferentes e acabam se misturando todos lá, né? Se misturando. Então aquele que eventualmente o Estado poderia recuperar, acaba ficando junto com presos que já são reincidentes e que podem até fazer a cooptação, que hoje comumente acontece, para o crime organizado. Então, a primeira providência para qualquer tipo de ressocialização é a ampliação de vagas. Ampliando vagas, você tem que pensar não só na entrada, porque o sistema penitenciário erradamente é tratado fora do sistema judicial. Ele é uma perninha da segurança pública. Então, o sistema judicial, que hoje a gente tem com os governos eleitos, a ideia de fazer um endurecimento das penas, pressupõe uma entrada maior de presos. Então, tem que pensar não só na entrada, na ampliação de vagas, mas na saída. Porque no momento esse preso sai e vai sair para a sociedade. Não tem que se pensar também no número de presos que estão lá e que já não deveriam estar mais lá também, Cláudio? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, não falta agilidade também da justiça nesse sentido? Sem dúvida nenhuma. Hoje nós temos uma alternativa que desde 2015, se não me falha a memória, 16, que são as audiências de custódia. Né? Então, essa audiência de custódia é justamente para que o juiz, naquele momento, veja a periculosidade do preso e se há necessidade de ir aguardar o julgamento preso. Porque tem presos... Estado de São Paulo, Irineu, eu lhe afirmo que não é o caso. Mas em outros estados, pena vencida. Preso que já tinha progressão de regime autorizado, mas não tinha vaga. O problema de vaga em São Paulo também é grande. Mas você tem uma forma que São Paulo fez para adaptação e conseguiu reduzir um pouquinho essa dificuldade. Agora, os outros estados têm um trabalho tremendo a ser feito pela frente. Eu imagino que seja um grande conjunto, né? Você citou alguns, eu citei esse, por exemplo. E também, não seria o caso de se pensar em mais penas alternativas do que simplesmente pegar esse preso e jogar ele também lá para dentro do sistema prisional? Sem sombra de dúvidas. O grande problema que eu vejo não é a legislação de penas alternativas, porque ela existe. Sim. Ela existe. Mas parece que não é aplicada, né, Cláudio? Agora, Irineu, você chegou no ponto cruz, matriz. Como existem muitas leis também que também não são aplicadas. As penas alternativas precisam de uma conscientização, principalmente do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário não se conscientizar ou não começar a ver este lado, porque o sistema penitenciário tem uma questão intrínseca, social, né? É muito social que você tem que ver no sentido de tirar o preso. Ela é intrínseca. Então, a pena alternativa, você não põe ele no sistema penitenciário e você dá uma condição de ele trabalhar. Porque você agrava a situação, talvez, porque ele pode cometer um delito de menor periculosidade, que não haveria necessidade de perda de liberdade, primário, não é, Cláudio? Primário. E que acaba entrando para o sistema prisional, que a gente sabe que vai acabar deturpando essa pessoa, né, se a gente pode usar esse termo. E ele acaba sendo cooptado pelo crime organizado, que é a massa de manobra deles. Essa ressocialização é o maior desafio? Quais os outros desafios para esse preso? E qual é o índice de reincidência desse preso por justamente a falta de reintegração na sociedade desse detento, Cláudio? Na atual situação do sistema penitenciário, aí a gente fala, Irineu, Brasil, tá? Brasil, em torno de 70% a classificação para uma reincidência. 70%? 70%. Por quê? Porque você não consegue fazer a separação deles e você não dá o tratamento adequado.
Você tem dois preceitos na lei de execução penal que são primordiais. Um é a individualização da pena, que é justamente esse ponto que nós estamos conversando aqui. E o outro, da humanização da pena, que é justamente a questão dessa ressocialização. Você humaniza para ressocializar e reintegrar. Esses dois preceitos não estão sendo cumpridos. Então, humanamente impossível dizer que a gente consegue ressocializar no atual sistema. E, infelizmente, o dado é realmente muito triste, de 70% em termos de reincidência. É um dado global, não está classificado por quais tipos de crime, mas você falar em 70% de reincidência no sistema prisional é alarmante. É alarmante. É alarmante. É assustador, eu diria até. O quanto... Outra maneira, eu diria, né, para se evitar, talvez, esse aumento do número de delitos, seria a educação. Quer dizer, evitar que a pessoa se torne o delinquente e, por qualquer motivo, vá para a cadeia. Quanto falta de investimento a mais na educação e quanto isso significaria na diminuição desses números de detentos, Cláudio? Aí, Irineu, eu até faço uma fala voltada para a Universidade de Santa Cecília. Eu sou professor da casa justamente no ensino à distância, que é uma ferramenta fabulosa, que leva o ensino aos pontos mais remotos do Brasil. Nós temos alunos da área de segurança pública que estudam com a gente, do Tocantins, de várias áreas do Brasil. Por que não aplicar o ensino à distância, que é uma metodologia fácil, para o ensino nas unidades prisionais? E hoje você tem um mecanismo... Uma ideia. Não tenha dúvida, Irineu. Você consegue, com o ensino à distância, da mesma forma do trabalho, fazer a remissão da pena. A cada 3 dias trabalhados, você tira um dia de pena. E, recentemente, a legislação da execução penal foi incluído um dispositivo para incluir o ensino. Ou seja, a cada 3 dias estudados, você tira um dia da pena. Então, é uma vontade de uma questão política, de uma política pública voltada para esta situação. E o ensino à distância pode muito bem vir e suprir essa lacuna. E é um investimento, Irineu, se me permite, claro, barato. É verdade. Barato. E que não há dificuldade nenhuma para ser implantada, Cláudio. Nenhuma. Você participou recentemente do seminário que debateu, né, as prioridades de investimentos na área prisional, promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e também pelo BNDES. As propostas passam pela gestão, pela iniciativa privada. Qual é a diferença, Cláudio, quer dizer, de você privatizar, né, a cadeia, o presídio, ou então fazer uma PPP, né, chamada Parceria Público-Privada? Qual é o melhor formato? Irineu, eu gostaria de, antes de responder especificamente esse ponto, contar um pouquinho dessa reunião, que foi muito importante, e eu tive o prazer de participar, não só na qualidade de professor, mas na qualidade de um grupo a qual eu participei, na elaboração do programa de governo do governador eleito João Dória. Que você vai fazer parte, inclusive. E que eu vou fazer parte na gestão de 4 anos aí à frente. Esse grupo vai acompanhar o governador João Dória nas questões da área de segurança pública e, obviamente, do sistema prisional. E nós elaboramos um programa de governo que, aos 4 anos da gestão dele, será feito de forma paulatina, e o sistema prisional, especificamente o olhar que eu tive, foi com uma questão de privatização. Então, este convite ao qual eu fui, que eu participei no Rio de Janeiro, focou em 3 eixos principais. Primeiro, financiamento para a segurança pública e sistema prisional. Segurança pública no sentido de equipamento, de capacitação, até porque nós temos a legislação agora aprovada do Sistema Único de Segurança Pública. Sim. Os estados, em 2 anos, e o Distrito Federal, e além dos municípios, tem que cumprir uma... O SUSP, né? O SUSP. Tem o SUS da saúde, agora tem o SUSP. Da Segurança Pública. Tem que cumprir uma série de requisitos que, se não forem cumpridos, vai ter prejuízo em termos de financiamento e de repasse financeiro. Então, esse é um ponto. Financiamento e obediência ao Sistema Único de Segurança Pública. O segundo ponto foi a integração. Que hoje, Irineu, você não pode falar em segurança pública e sistema prisional sem integrar os diversos atores. Nós temos que integrar as polícias estaduais, federal, as guardas civis metropolitanas, os funcionários, ou seja, o sistema prisional. Lembra que eu falei que o sistema é integrado, não dá para trabalhar segurança pública fora do sistema prisional e vice-versa. Então foi uma reunião que a gente pôde participar junto com os outros estados, discutindo essas políticas para a próxima gestão e principalmente falando do aprimoramento, aí seria o terceiro eixo, do sistema prisional. E aí, Irineu,
a fala de todos os estados. Estavam presentes estados já com os novos gestores das áreas, o novo diretor do Departamento Penitenciário Nacional, da equipe do futuro ministro Sérgio Moro, com um olhar muito apreensivo para a questão do crime organizado, que hoje domina os presídios, mas com o problema de financiamento, ampliação de vagas. Tudo que foi discutido, o que nós estamos conversando aqui, Irineu, se não ampliar vaga, não se cria, não se faz. Não vai se investir em educação, não se investe em trabalho para o preso e não se reintegra. Mas também não adianta só aumentar a vaga, né, Cláudio? Não, precisa ter os programas. Porque senão você entra em um processo ad infinitum de criar vagas, porque você não dá conta também, né? E é uma bola de neve, não para Exatamente. mais. A todo momento você vai precisar mais vagas, e a gente entra aí num processo de bola de neve, né, que não tem como controlar. Nessa fala da criação de vagas do financiamento, foi se discutido também aquela situação quando se sai, os programas. E aí foram dois eixos. A educação, e aí eu pude falar da experiência do ensino à distância e de eventualmente colocar um projeto Isso vai piloto. estar incluído no projeto do governador Dória? Sem dúvida, sem dúvida. Educação à distância? Essa é uma fala que ele tem muito forte de investir na educação e no trabalho. Até tem um jargão que ele fala, preso vai trabalhar, todos os presos vão trabalhar. Então, trabalho e educação. Agora, voltando ao que eu tinha te perguntado, a solução é a privatização? Trabalhar com presídios privatizados, essa é a solução? Irineu, nós temos exemplos no Brasil que foram fracassados em termos de gestão nos presídios. E a gente tem acompanhado a cada momento uma situação mais difícil de enfrentamento e de dificuldade na gestão das unidades prisionais. É caro hoje manter uma unidade prisional. Te falo os números de São Paulo. Orçamento para gerir 171 unidades no estado de São Paulo gira em torno de 4 bilhões e meio. 4 bilhões e meio e ainda faltando investimentos para a área de segurança e para a captação e ampliação de vagas. Então a privatização, esse modelo que eu defendo, inclusive a tese, é o estudo da minha tese de doutorado, se baseia num exemplo bem sucedido de Minas Gerais, em Ribeirão das Neves. É um complexo de 5 unidades, onde você tem uma parceria, como o próprio nome já diz, parceria público-privada, que o Estado, através de um diretor de segurança, que é feito em conjunto a nomeação no corpo funcional do privado, faz a gestão compartilhada. Mas a gestão compartilhada que eu digo, praticamente 100% é para iniciativa privada. Os serviços que a gente tem de hotelaria, roupa, alimentação, assistência social, assistência jurídica, assistência odontológica, todos os tipos de investimento, construção e manutenção. Porque o mais caro não é a construção, é a manutenção desse sistema. Isso a iniciativa privada lá está fazendo e de forma sucedida. Em 5 ou 6 anos, se não me falha a memória, já de exercício desse modelo, temos notícia de uma única rebelião. A grande maioria dos presos estudam e trabalham. E tem condições humanas, né, vamos chamar totalmente assim, né, de tratamento, que é talvez o mais importante disso tudo também. Totalmente humanas. Doutor Cláudio, o assunto é palpitante, mas infelizmente eu tenho que encerrar porque o nosso tempo já está estourado, mas quero já convidá-lo para retornar para que a gente retome esse assunto, talvez daqui a algum tempo, para também cobrar do senhor que iniciativas já estão sendo tomadas pelo futuro governador Dória. Será um prazer, Irineu, e cobrem. Porque se não tiver a cobrança, não vai ter a mudança. É verdade. Doutor Cláudio Tucci Júnior, muito obrigado, pela entrevista e uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Futebol. O Santos apresentou hoje o novo técnico do time, o argentino Jorge Sampaoli, de 58 anos. O treinador chega com um contrato válido por 2 anos. O salário é de $2 milhões por temporada. A apresentação aconteceu no Museu do Futebol em São Paulo. O presidente do Santos, José Carlos Pérez, recepcionou o treinador e justificou a escolha. Hoje é um marco, não só para o Santos Futebol Clube, como para o futebol brasileiro. E a palavra de ordem sempre é inovação. Nós temos que inovar. O futebol precisa de mudanças, de coisas novas, ideias novas e de pessoas gabaritadas, pessoas que possam vir agregar seu valor ao nosso futebol, que tanto necessita desse tipo de avanço. Sampaoli possui grande experiência como treinador. Já comandou equipes em 5 países. Além disso, se destacou na seleção chilena em 2015, quando ganhou a Copa América. Também foi o técnico da Argentina na Copa do Mundo deste ano. O argentino disse que espera estar à altura do Santos. Este novo desafio que me otorga
esta histórica institución y bueno, ojalá que yo esté a la altura de esta história. O paulista Gabriel Medina conquistou ontem o bicampeonato mundial de surf. O título foi no Havaí. Na semifinal do Pipe Masters, Gabriel Medina enfrentou o sul-africano George Smith. E o estrangeiro começou melhor, mas Medina conseguiu tirar a diferença e a 15 minutos do fim da bateria recebeu uma nota 9.10. A virada no mar havaiano foi histórica. Ao se classificar para a final da etapa, o brasileiro não poderia mais ser alcançado no ranking da temporada. Gabriel Medina se juntou a um seleto grupo de surfistas que venceram o Mundial 2 vezes. Mas a festa no Havaí ainda não estava completa. O brasileiro enfrentou o australiano Julian Wilson na final. E um tabu estava em jogo. Medina nunca havia vencido essa etapa. Só que essa era a temporada do surfista nascido em Maresias. Encerrando a bateria com uma nota 9.57, Medina também levou o título do Pipeline e teve o melhor encerramento de temporada possível. Grande conquista, parabéns aí para o Gabriel Medina. A edição de hoje termina aqui, você continua bem informado acessando santoportal.com.br. Eu volto amanhã com mais notícias de Santos e região, espero por você. Uma boa noite e até lá. Tchau.